Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do grupo familiar, que nós estamos fazendo a leitura do livro do Apocalipse de uma forma muito simples, né? Mas não quer dizer assim que nós não estamos abordando o livro em todos os pontos principais. Amém? E hoje nós vamos de uma forma simples, mas eu vou trazer um pouco de como que é interpretado, né, esses versículos, né, isso tudo de uma forma muito simples para você, se baseando só no capítulo 12, que fala da mulher e do dragão. Amém? Então, se você puder pegar a tua Bíblia, né, que Deus abençoe nosso estudo, que o Espírito Santo traga a revelação da palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Aqui fala assim: e viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Amém? O que é essa mulher, né? Quem que é essa mulher? O que representa essa mulher? Essa mulher representa Israel. Israel era o povo de Deus. Nós somos o povo espiritual, né? Nós somos o Israel espiritual de Deus. Em última análise, Israel representa a igreja. Amém? Então, quando fala assim, viu-se um grande sinal no céu, eu queria enfatizar, já começar falando o seguinte: um grande sinal no céu. Você vê que João, só lembrando já as semanas passadas, né, os capítulos passados, João ele não teve só um arrebatamento, ele teve vários arrebatamentos. E aqui ele ainda está no céu. Né? No capítulo 13, nós vamos ver que ele já vai ter uma visão, mas agora do ponto de vista da terra, né? Quando ele fala lá no capítulo 13, e eu pus-me sobre a areia do mar, né? E vi subir do mar uma besta, ele vai relatar, mas no céu não tem mar, não tem praia, não tem areia, né? E o que acontece? Essa é então a visão que ele tem no céu, e na próxima semana nós vamos ver o que acontece para as pessoas que estão na Terra. Aí nós vamos estudar as consequências. Mas quem que seria essa mulher, né? Se nós formos lá em Gênesis, nós vamos ver que essa mulher, na verdade, então é Israel. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque em Gênesis capítulo 37, né, versículo, nós podemos ler do versículo 9, né? Fala assim, e sonhou ainda outro sonho. Aqui está falando de José. Né? Então, falando de José, ele fala assim, e sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Quer dizer, José era uma das estrelas. Então, as 12 estrelas representavam as 12 tribos de Israel. Quando fala assim, e viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, se refere a Israel, né? Ao povo de Deus. Não é? Aqui no versículo 2 fala assim, estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Isso representa o povo judeu quando aguardava a promessa de Deus de enviar o Messias. Então, esse dar à luz, a mulher da luz, significa do povo, né, de Israel, né, do povo de Israel, viria o Messias. E aí no versículo 13, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, ou coroas. Coroas, né? E agora eu vou aproveitar para falar o seguinte. Existem ciências que interpretam a Bíblia, né? Hermenêutica, exégese, e essas matérias, elas tratam da interpretação de textos. Né? E existe uma regra de ouro na Bíblia que fala que a melhor, né, interpretação é quando o próprio texto, a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Né? Então, por exemplo, aqui, o que seria esse dragão, né, vermelho? Um poder, uma ameaça, o anticristo? O que seria esse dragão? Né? Então, usando a regra de ouro, em que a Bíblia vai, quando ela explica a própria Bíblia, é a melhor das interpretações, né? E aí está escrito assim no versículo 9, né, desse mesmo capítulo, vou já antecipar. Fala assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Então, dragão e serpente são sinônimos, chamada de o diabo e Satanás.
Diabo, o acusador, caluniador, Satanás, inimigo, adversário, né? Que enganava todo mundo, e ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Muito bem. O que acontece depois, não é? A Bíblia fala lá no versículo 4, fala assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas do céu são os anjos, né, que acompanharam Satanás na rebelião, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Herodes, né, nós sabemos, eu agora também, sem precisar consultar, mas coisas mais conhecidas, eu vou só citar. Herodes, ele tentou matar todas as crianças, porque quando ele ficou sabendo que viria o rei dos judeus, né, que era Jesus, o Messias, ele, para se proteger, para se defender, então ele ordenou que matasse todas as crianças. E aí, então, ele foi, lógico, ele foi influenciado por Satanás. No versículo 5, e deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado por Deus para o seu trono. Né? Aqui não precisa, né? É muito fácil de entender que esse filho, que é Jesus, o Messias, ele foi arrebatado, né? Foi a ascensão. Depois de ter ressuscitado, Jesus, ele sobe aos céus. Então, ele foi arrebatado, né, ao trono. Ele está sentado à direita de Deus, né? Deus Pai. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aqui já entra numa revelação um pouco diferente. Esse pedaço aqui que fala em 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, tudo se refere a um tempo futuro que a Apocalipse trata, né? E que se refere ao final dos tempos, aquilo que vai acontecer. Só lembrando, no começo nós falamos que o livro do Apocalipse, ele tem a divisão, né, entre fatos passados, presente e fatos futuros. Então, quando nós estamos falando desse fato aqui, né, que Deus prepara um lugar, um deserto, né, onde ela vai ficar 1260 dias, justamente por esse número nós sabemos do que se trata. Nós sabemos que se trata da igreja no futuro, que vai ser perseguida, mas Deus vai preparar. Olha só. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. No versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Então, contra o dragão, o Miguel, né, e os seus anjos combateram. E no versículo 8 fala que eles prevaleceram. Né? E nem mais o seu lugar se achou nos céus. Né? Então, o que acontece? Nessa batalha, Satanás e seus anjos, os demônios, eles vão ser derrotados e vão ser expulsos do céu. E aí no versículo 9 fala assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, né? Diabo, acusador, caluniador, Satanás, adversário inimigo, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E aí fala no versículo 10, eu vi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Então, tudo isso, quando acontece isso, que ele vai ser lançado fora, vai marcar o final de Satanás e seus demônios, o grande juízo, o dia do juízo, a vitória de Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Muito bem, eu vou voltar um pouquinho aqui para explicar o seguinte. Satanás, quando ele comete a rebelião, ele é lançado fora do monte de Deus. Né? Eu vou mostrar isso. Então, até é bom para nós usarmos o capítulo 2 para mostrarmos as referências de como que se chega às conclusões, né, das coisas que são transmitidas, né, como a interpretação
do livro de Apocalipse, né? Então vamos lá. Vamos primeiro em Isaías. Olha. Isaías capítulo, são textos muito conhecidos, né? Quando Isaías ele fala lá no capítulo 14, né? Texto bem conhecido, mas para quem ainda não tinha ouvido, é interessante, veio para nós para relembrarmos. Né? Pode ir em Isaías capítulo 14, versículo 12. Está escrito assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, estrelas sempre significa os anjos, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, onde ele está. Os que virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, este é o varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos. Não é? Muito bem. Então, aqui vai, se você puder continuar lendo, né, nós vamos ver que aqui ele foi acompanhado, né, dos seus demônios, né, que cometeram rebelião. Ezequiel também fala, e é interessante nós vermos, né, muitas pessoas pensam assim, Deus criou, por que Deus criou o mal, né, o diabo? Não, Deus não criou o mal, Deus não criou o diabo, né, com maldade. No versículo 12 fala assim, filho do homem, eu estou lendo Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová. Então agora vai ver uma revelação, né, a respeito justamente de Satanás. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura. Aqui cita as pedras, né? A sardônica, o topázio, o diamante, né? E aí, e fala assim, obra dos seus tambores, aqui fala nesse mesmo versículo 13, ele fala assim, em que foste criados foram preparados. Então Deus preparou ele com formosura. No versículo 14, tu eras querubim ungido, uma classe elevada de anjo, né, para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Então, ele estava no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andavas, né? Entre essas pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, pecado em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. E aí fala assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Aí você pode ler depois continuar dando assim atenção a esses versículos, e você vai ver que Deus ele fez Satanás, ou chamava-se Lúcifer, né, o portador de luz, perfeito, mas ele preferiu, né, escolher o caminho da iniquidade. Muito bem, vamos voltar lá então. Eu vou fazer mais algumas interpretações aqui dos textos, né? Então, quando aqui fala, e foi precipitado, né, para a terra, o que significa isso? Né? Isso significa que, mesmo tendo sido expulso, né, Satanás ainda tinha acesso à dimensão espiritual em que estava Deus. Ele tinha acesso para acusar os irmãos. Como que nós sabemos disso? Porque lá no livro de Jó, né, se você quiser deixar anotado aí, quiser ir no livro de Jó, é um livro antes dos Salmos, nós vemos que ele se apresenta entre os filhos, né, aqui no Jó capítulo 1, versículo 6, fala assim, e vindo um dia em que os filhos de Deus, não seres espirituais criados por Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, você vê que ele já tinha sido expulso do monte de Deus, mas ele tinha acesso.
E aí Deus fala assim, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. E aí no versículo 9 já mostra o que ele fazia, ele acusava. Ele fala, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus sem motivo? O Senhor está dando tudo para ele, tenta tirar as coisas dele. Aí a história você conhece. No capítulo 2, versículo 1 ainda está escrito assim, e vindo um outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então aqui, quando Satanás for, agora sim, impedido de ter acesso a Deus, ele vai perceber que ele chegou ao fim. E isso vai trazer grande ira a ele. Né? E quando fala assim, no versículo 10, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, significa que na terra já não vai ter mais nenhuma dúvida de que Jesus é o Cristo. E aqui se refere ao povo judeu, né? E fala, né, para todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, que vai ser feito isso, mas eles vão pagar um preço muito alto. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então eles muitos vão ser presos, não é? Mas Deus vai conceder a salvação. E aí quando fala no versículo 12, pelo que alegrai-vos, os céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, né? Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, aquilo que eu acabei de falar. E quando o dragão viu que como fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Né? Então essa mulher, né, o povo de Deus, com certeza vai ser muito perseguido, né, na tribulação, quando Satanás estiver sabendo que está chegando o fim dele. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto. Quer dizer, vai dar livramento, né? Isso que se entende. E o seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Né? Isso se refere a 3 anos e meio. Um tempo, mais tempos, 2 tempos, são 3. Mais metade é 3 anos e meio. Isso se refere à grande tribulação. Aí no versículo 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, né? Então, essa água, na verdade, são o poderio militar que o Satanás vai enviar para destruir o povo de Deus. Né? Ele que percebe que está chegando o fim, ele não vai ter dúvida, ele vai tentar matar o máximo que ele puder e destruir o máximo que ele puder do povo de Deus. Aí no versículo 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Testemunho de Jesus Cristo, né? É a palavra, né? Testemunho de Jesus Cristo é a palavra de Deus que traz salvação, é o nome do Senhor Jesus. Quando fala aqui, né, no versículo 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, né? Então o sangue do Cordeiro, né, é o que apaga os pecados. 1 João capítulo 1, né, se você puder voltar um pouquinho aí, está bem perto, para trás, texto bem conhecido também, quando se confessa os pecados e se, olha só, e se tem comunhão com Deus, o sangue de Jesus apaga os pecados. Está escrito assim no primeiro livro de João, no final da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vai haver uma saída. Né? Mas um detalhe aqui que nós podemos ver, né, falando da tribulação e desses dias que são terríveis, aqui Deus promete ajudar a mulher. Né? Então sempre que fala mulher, entenda-se o povo de Deus, a igreja, Israel, né? Israel, não só Israel, né, os descendentes de Abraão, mas também Israel espiritual, que somos nós. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Como que Deus pode fazer isso? Né? A terra abrir sua boca, né? Nós sabemos, mas nós já vimos nos estudos que nós fizemos que nessa época, né, da tribulação, vão ter muitos terremotos.
Se você voltar lá, nós já vimos isso, por exemplo, no capítulo 6. Capítulo 6, no versículo 12. Está escrito assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Amém? Então, esses terremotos, esse tremor de terra, na verdade, assim como Deus livrou Moisés e o povo, né, do Egito, lá quando saiu do Egito, fazendo com que as águas eles acabassem impedindo que o exército de Faraó matasse o povo de Deus, aqui agora vai ser a terra, através dos terremotos. Existem várias passagens, você vai ver, por exemplo, em Apocalipse 8:5, e o anjo tomou incensário e encheu do fogo o altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos. Quando fala vozes, trovões e relâmpagos, isso significa a manifestação de Deus. E aí fala assim, e terremotos. Então nós vemos isso. No capítulo 11, que nós lemos a semana passada mesmo, nós vemos isso daí no versículo 13, por exemplo. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Isso no capítulo 11, que nós lemos semana passada. Num grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. Né? Aí, todas essas passagens que citam terremoto, na verdade, o terremoto ele é um acontecimento terrível, mas também é a mão de Deus impedindo que o Satanás e esses rios, né, que representam o poderio dos exércitos, a força, né, que Satanás tem na terra, de alcançar, né, aqueles que Deus está protegendo. Jesus, né, quando se fala das 7 semanas, não é? Isso, nós vimos a semana passada, isso é relatado em Daniel, capítulo 9, versículo 27, quando se fala, não é, das semanas. Eu vou voltar lá, só para quem não teve a oportunidade de ver, né? Daniel, capítulo 9, versículo 27. E fala assim, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Aqui uma semana representa 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Não é? Essas semanas que Daniel fala, não é tudo simbólico que significa 7 anos. Então os estudos indicam que haverá 7 anos de tribulação e que na metade dessa tribulação, então o anticristo, que nós vamos tratar na semana que vem, ele vai providenciar uma paz, não é, com o povo, vai se mostrar assim uma pessoa incrível, não é? Uma pessoa boa, em que vai permitir cultos, mas na metade, nesses 3 anos e meio, não é? Ele vai endurecer, e aí ele vai fazer isso que está escrito por Daniel. E firmará um concerto com muitos por uma semana. Né? Então, ele vai fazer o concerto. Né? Olha, eu vou fazer um concerto, vou permitir, por uma semana. E na metade da semana, ou seja, nos 3 anos e meio, ele vai impedir o culto a Deus. Isso vai ficar muito claro na próxima semana, quando nós falarmos sobre as figuras das bestas, ou dos animais, um que sai do mar e outro que sai da terra. Nós vamos ver que eles se tratam, né, do anticristo e do falso profeta. E que justamente eles vão influenciados por Satanás, eles vão fazer de tudo para que eles sejam adorados e deixado Jesus de lado, né? Deixado a palavra de Deus de lado. Eles vão fazer de tudo para que o povo se desvie da verdade, porque Satanás sabe que o seu fim está próximo. Quando nós entendemos que o Apocalipse ele trata de acontecimentos terríveis, nós temos que deixar muito claro no nosso coração. Isso vai ser terrível para aqueles que não ouviram, né, a voz de Deus. Isso vai ser terrível para aqueles que fecharam seus ouvidos para a palavra de Deus, aqueles que não abriram seu coração. Mas Deus, ele vai dar livramento. Na verdade,
esses acontecimentos da volta de Jesus, ele é aguardado pela igreja, porque esse mundo que nós estamos, com tantas doenças, injustiça, violência, tantas coisas ruins, Deus ele vai pôr um fim nisso. E isso vai acontecer no dia do juízo. E isso vai acontecer justamente através das revelações que Apocalipse está fazendo. A mulher, não é, que é o povo de Deus, e o dragão, eles vão começar agora, daqui para frente, a ter talvez o papel de destaque, porque enquanto Jesus, né, ele vem buscar a noiva e ele protege, né, a noiva, que é a igreja, né, Satanás, pelo contrário, ele vai tentar de toda forma destruir. Ele vai tentar de toda forma acabar com a igreja. E é por isso que nós precisamos sempre estar em oração, é por isso que nós precisamos meditar na Bíblia, nos versículos bíblicos, e conhecer, né, o que fala em Apocalipse, para nós é um motivo para nós buscarmos o sinal de Deus. E esse sinal de Deus nós já vimos, esse sinal de Deus é o selo do Espírito Santo em nossa vida. Então, que você seja incentivado, né, a vendo todos esses terríveis fatos que vão acontecer, a se preparar. Nós não podemos impedir isso, mas nós podemos nos preparar para que Deus, não é, através da sua promessa, nos livre de tudo isso daí. Amém? E isso através do arrebatamento. Eu queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E aonde chegar esse estudo, meu Pai, desse grupo familiar, que todas as pessoas sejam incentivadas, meu Pai, a cuidar, a vigiar, meu Pai, para que em nenhum momento nós possamos estar descuidados de que a volta de Jesus possa acontecer. Pai querido, nós conhecemos teu amor e tua misericórdia. Nós sabemos que o Senhor livra teu povo. Que a tua palavra alcance todos, meu Pai. Em nome de Jesus, trazendo esperança e livramento. Em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Até domingo, né, às 10 horas da manhã, no nosso culto virtual. E lembrando que na igreja de Ribeirão Pires nós não teremos, no mês de janeiro, cultos presenciais. Deus abençoe a todos. Até lá, em nome de Jesus.